Olá, minhas queridas, meus queridos, boa noite pra vocês. Hoje foi bem corrido, eu vou começar esse devocional e nem consegui, né, me arrumar do jeito que eu gosto. Tô aqui com a roupa que eu acabei de chegar da academia, mas, né, o mais importante do que o mensageiro é a mensagem, sempre vai ser. Então, isso aqui não importa, o que importa é o que tá escrito aqui. E aí foi isso que eu vim pondo na minha cabeça, né, que não é sobre a Thaís, é sobre a mensagem que a Thaís tá sentindo no coração de passar. E isso não é sobre ela, é sobre Deus. É que eu fico querendo dar o meu melhor, né? Acho que todo mundo é assim, de... Ah, mas eu não vou fazer bem feito. Ah, mas eu não vou isso. Ah, mas eu não vou aquilo. Tanto que eu vi um dos vídeos meu, desses que eu postei do devocional, e ele teve, em questão de horas, assim, 2, 3 horas, ele teve 80 visualizações. E eu me assustei. Falei, nossa, mas eu não divulguei, né? Fiquei meio que até incomodada e preocupada, falando assim, e se alguém interpretar errado? Eu não sou mais inteligente, eu não sou teóloga, eu não sou arqueóloga, sabe? Eu tô falando de várias coisas, né, um pouquinho, assim, dos conhecimentos que eu adquiri, mas eu não sou, né, PhD nisso aqui. Isso aqui tem muito mais sentido no contexto sensível, né, do que eu sinto a respeito do que tá aqui e de interpretativo, de interpretar o que tá na Bíblia, do que de certo estudantil, sabe? A parte do estudo mesmo tá aqui, né, na Bíblia em si. Não fui eu que criei, não fui eu que desenvolvi teses nem nada. E aí eu fico pensando, cara, será que eu tô fazendo certo? E aí eu comecei a pensar, será que as pessoas vão, à medida que forem assistindo, vão ter dúvidas, ou vão me interpretar mal, e vão, sabe, achar ruim. E aí, tudo isso porque eu queria, né, agradar a todos, né, fazer certo, fazer perfeito. E aí eu vim da academia pensando, meu Deus, eu tenho tão pouco tempo pra fazer, mas eu não posso deixar, porque depois não vai dar tempo, eu tenho que atender, mas eu não vou estar com a roupa adequada, sabe, aquele negócio de, porque eu quero entregar o melhor. E aí foi a hora que peguei, respirei, e aí senti no meu coração, só faz. Só faz. E engraçado que eu falo isso pra muita gente. Vai e faz, do jeito que dá, com o que você tem, pra depois você fazer da forma que você quer. Tá bom? Então vamos começar hoje. A gente vai falar de Mateus capítulo 9, continuando o devocional de Mateus. Deixa eu só tomar uma aguinha rapidinho. Fazer uma oração rapidinho e a gente já começa. Começando então, hoje eu orei em silêncio, né? Eu senti de orar em silêncio hoje. Então, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Então aqui vai falar ainda das curas que Jesus promoveu. Continuação de ontem. Capítulo 9, versículo 1 começa assim. Entrando no barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Nossa senhora, me arrepiei. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil? Dizer, abre aspas, os seus pecados estão perdoados, fecha aspas. Ou dizer, abre aspas, levanta-se e ande, fecha aspas. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Bom, o que ele diz aqui é que ele poderia, né, dizer só, levante e ande, né, você é curado.
Igual ele falou ontem pro servo do centurião e ele nem estava perto do servo. Assim como ele falou pros endemoniados, né? Pois vão. Mas o que ele quis aqui? Aqui ele quis mostrar para as pessoas a autoridade que ele tinha, que Deus deu para ele, para que as pessoas vissem que ele era o canal. Eu me perdi. Sabe, você vai falar uma coisa e não sabe, né? Mas, basicamente, ele era o canal que a gente tinha de arrependimento. Não é isso que eu quero falar, não é isso que Deus está querendo falar, não. Calma. Ele está dizendo o seguinte: é por meio de mim que vocês serão lavados do pecado. Que vocês poderão se arrepender dos seus pecados e serem perdoados. Era isso, tá bom? Era isso. Não vou cortar isso do vídeo. Talvez eu edite lá, uma gracinha. Mas era isso. Esse é o ponto. Agora sim. Às vezes dá um bug aqui, gente, no recebimento do download aqui. Mas é isso que ele quis dizer. Porque ele poderia ter falado. Mas não, ele quis mostrar. Os seus pecados estão perdoados. E é por isso que você está curado. Oi, querido. Os seus pecados estão perdoados. E é por isso que você está curado. Você está sendo curado agora, não só da sua enfermidade, onde você é um paralítico. Você está curado dos seus pecados, perdoado dos seus pecados, lavado dos seus pecados. Levante e ande. Olha a metáfora, ele poderia escolher qualquer pessoa para ele curar, ele escolhe justo um paralítico que não estava andando. Percebem a metáfora nisso? E agora levante e anda. Quantas vezes a gente já não se viu parado? O que eu faço? Para onde eu vou? Como se a gente tivesse amarras mesmo aqui, ó, sabe? Prendendo a gente para trás. Sujeiras, pensamentos ruins da gente pra gente mesmo, sabe? Eu não sou digna disso, mas e se der certo? Não daria certo porque eu não mereço que dê certo, eu já fiz tanta coisa errada, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, tomado de condenações, sabe? Com um fardo pesado. E aí, de repente, vem Jesus e fala assim, vai lá, você é perdoado dos seus pecados, levante e ande. E aí você aceita a sua condição humilde de pecador, reconhecendo seu pecado e tendo a plena certeza que Jesus cura e perdoa e te faz capaz de levantar e andar e se lavar de toda essa lama, todo esse engodo que te afunda, sabe? Toda essa areia movediça, como se você assim, ó, se largasse. É isso aqui que ele mostra. Isso aqui que ele mostra. Concorda que poderia ser qualquer coisa? Só que de todas as coisas que ele escolheu, todas elas têm um contexto. Tem ali aquela mensagem que tá refinada, aquele pontinho que você não tá muito atento, você não observa. Sabe aquele radar móvel? Colocaram que você nem viu? É tipo isso a mensagem. Entendeu? Você tá passando numa via que você já tá muito acostumado. Tá até me dando calor. E você não presta atenção, você só tá lendo. Você tá lendo pra ler. Você não tá lendo pra entender. E é por isso que meu coração queima quando eu leio isso, porque parece que eu leio e outras coisas sobem, assim, tipo, parece que as letras vão vindo já na hora, sabe, na minha cabeça. E eu peço tanto pra Deus, ministra no meu coração aquilo que o Senhor quer que eu passe pros seus filhos, pros meus irmãos hoje. Me usa como a tua ferramenta, Pai. Me exorta e me faz parar se isso não for da tua vontade. E quando for a minha boca querendo falar, por causa do pensamento e da razão da Thaís, não deixa. Assim como ontem o vídeo que deu errado. Hoje eu entendi por que o vídeo deu errado, que eu gravei todinho e depois tive que refazer. Porque era a Thaís que tava falando. Não era o que Deus queria que a Thaís falasse. Entende? Ali era a razão da Thaís que gravou um vídeo pra vocês. E por quê? Pressa, dia corrido, muita coisa, então vou fazer. E não é esse o intuito. Então, ali eu entendi a lição. E se a gente parar pra pensar, né, e viver assim, tudo é uma lição. Tudo é um convite pra gente aprender. E aqui não é diferente, tá? Então, continuando, em Mateus 9, capítulo 9, versículo 9. Peraí, deixa eu ver se tem. Ah, tem, ó, peraí. O conteúdo estudantil, ainda sobre a cura do paralítico, vai falar: levante-se, pega o seu leito e vá para casa. A cama era simplesmente um tapete ou um cobertor que podia ser transportado muito facilmente. Às vezes, os pobres usavam um manto como cama.
Os ricos usavam um cobertor ou um colchão cheio de algodão que era colocado no chão ou num sofá. No caso do paralítico da história, ele simplesmente teve que enrolar a manta que usava como cama. Tá contando só, né? Porque que Deus falou, né? Jesus falou, desculpa. Pega o seu leito e vá pra casa. Eu falei assim, mas o que é um leito, né? A cama? Como que a cama dele tava ali, né? Tá dizendo aqui que a cama, na verdade, era só um pano, um simples pano. Um simples tapetinho que fosse. Então, só pra não ficar confuso, ele explica, né? Porque senão a gente monta um cenáriozinho na cabeça e um cara numa praça, uma cama lá jogada. Tudo bem que aqui no Brasil não é difícil disso acontecer, né? Que a gente vê aí a galera montando acampamento em qualquer lugar. Mas tudo bem, continuando. Mateus capítulo 9, versículo 9, vai falar do chamado de Mateus. Mateus, o escriba, que antes era cobrador de impostos. Mateus era um judeu que escolheu trabalhar com os romanos e ele era cobrador de impostos. E por isso ele foi excomungado pelo pai dele. O pai dele negou ele como filho. Porque como você se vira contra nós e vira um cobrador de impostos, sendo que a gente se mata de trabalhar, é praticamente escravizado. É bem parecido com o que é aqui no Brasil hoje em dia, que a gente se mata de trabalhar e paga o dobro de impostos, né, que a gente teria que pagar e não recebe nenhuma assistência de acordo, né? Mas não vamos entrar neste mérito, porque o intuito não é esse. Mas, enfim, este era o Mateus, era a história de Mateus na época, assim como Jesus, né, escolheu a dedo cada apóstolo dele. E cada um tinha um contexto de vida totalmente diferente do outro, uma profissão totalmente diferente da outra. A gente vai ver ao longo aqui, né, se a gente continuar, depois de Mateus com as outras histórias, a história de cada um deles, tá? O chamado de Mateus. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele disse, siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Tipo, pô, esquisito, né? Esse cara tá escolhendo essa galera aí. Sei não, né? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa, abre aspas, quero misericórdia e não sacrifício, fecha aspas. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Gente, tá? Lembra que eu falei ontem que Deus, para ouvir o teu clamor, o teu pedido, para atender a um pedido ou perdoar um pecado, ele ensinou que a gente tinha que oferecer, a gente não, né? O pessoal naquela época tinha que oferecer sacrifícios. E aqui Jesus fala, quero misericórdia e não sacrifícios. Não é mais sobre você matar um cordeiro, não é mais sobre você entregar o pão, não é mais sobre você entregar o azeite. É sobre você ter misericórdia. Misericórdia. Misericórdia por quem, Thaís? Começando por você, tá? Tendo misericórdia por você, pra você não ficar se condenando, se chicoteando, se matando com o jugo pesado, porque Jesus mesmo fala, o meu jugo é leve, me dê o teu jugo pesado que eu te dou o meu jugo que é leve, ele troca com você o jugo. Então a misericórdia começa com você e depois com os seus pares. Escolha não reagir. Isso veio agora, tá? Por quê? É muito difícil, mas é a melhor escolha. Continuando, porque o mestre de vocês come com publicanos e pecadores. Acho que sobre isso, né, de comer com publicanos e pecadores, já fala muito do que a gente comentou nos outros vídeos, que Jesus não fazia divisão por causa de nenhum tipo de característica, de ponto pessoal que a pessoa tinha. O que ele olhava era o coração, a fé e a misericórdia dela, né? O que ela estava disposta, o que ela queria aprender, o que ela queria viver, o que ela queria sentir, por que ela queria estar ali. Era isso que fazia diferença para ele. E não se ela era publicana, se ela era pecadora, se ela era samaritana, se ela era romana, não importa, tá? Deixa eu ver.
Ah, tem uma coisa aqui no anterior que eu queria falar. Na hora que Jesus fala, né? Por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil? Você vê que, gente, naturalmente, a pessoa viu uma cura, viu um milagre acontecer. E a primeira coisa que a pessoa pensou é, ele está blasfemando. Ou seja, olha a natureza do nosso coração. Como ao invés de olhar um milagre com a natureza pura de um milagre, a gente acha uma forma de deturpar e ver como se fosse algo ruim. Assim como nas circunstâncias dos dias de hoje na nossa vida. Analisa se normalmente você não tá sempre vendo primeiro o lado ruim, o pesar da circunstância. Sabe, tem 2 pontos. Sempre tem 2 pontos. Sempre tem 2 pontos. E aí você tá sempre olhando primeiro pro negativo. Jesus adverte aqui. Por que vocês estão pensando mal em seu coração? Então, é uma coisa que eu acho interessante a gente analisar, fazer essa autoanálise. Porque é muito comum isso acontecer. A gente é programado pra pensar assim. Só que chega uma época da vida que a gente tem que, acordar, sabe? Ninguém é mais criança aqui. Ninguém precisa ficar refém mais. Eu acho que todo mundo que tá aqui ouvindo esse vídeo já entendeu qual que é o rolê. Já entendeu que não dá pra ficar cego, sabe? Cego guiando cego. Você já percebeu isso? Então é uma hora de você começar a se convidar, se olhar de verdade, tipo assim, tá, eu vou analisar esse meu comportamento. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a analisar o seu comportamento, você até não consegue promover uma mudança de imediato. Mas aí quando você fizer isso, você vai lembrar, putz, de novo, até uma hora que você vai conseguir se antecipar. E aí quando você for ver, as coisas já estão diferentes, porque você está diferente. Então, vamos ver o que tem para estudar aqui. Vai falar sobre Mateus. Na coletoria estava o cobrador de impostos cujo contratos romanos outorgavam ao licitante com a melhor oferta. Ele cobrava os impostos, pagava aos romanos o prometido e ficava com o resto. O que está dizendo? Ele cobrava das pessoas, pagava os romanos o que tinha sido prometido. É como uma financeira hoje em dia, sabe? Quando a financeira, tipo assim, tu sujou teu nome no SPC, aí a dívida saiu do SPC porque uma financeira comprou. Né? A dívida não tá... Não é nem no SPC, é no banco. Tipo assim, você tá devendo a Nubank, vamos, né? E aí, passou um tempo, a Nubank vende a tua dívida para uma financeira. Ele paga o prometido para a Nubank, paga o valor X para a Nubank, e de você ele vai cobrar outro valor. Entende? Por que é vantajoso para os dois? Porque se a tua dívida era R$1.000 para a Nubank, passou um ano, já fez o balanço da Nubank, já era. Aí essa dívida, de repente a Nubank, para não perder nada, vai vender para a financeira por R$500. Melhor do que nada. Aí a financeira vai cobrar 700 de você. Entendeu? Ou seja, tecnicamente todo mundo sai ganhando, né? Vamos dizer assim. Alguém saiu perdendo, né? Mas esse não é o caso aqui, tipo, não é isso que a gente vai analisar. O que eu tô querendo dizer é que essa era a função dele. Ele ia no romano, lá nos romanos, né? Pedia, qual que é a dívida desse fulano? É tanto, então tá. É tanto? Então beleza, eu vou voltar com tanto. E ele ia lá e cobrava. E ele cobrava um valor que depois ele ficava com o resto, né? Tá dizendo aqui, ficava com o resto. Nem inventei, né? Nem falei a palavra de forma esdrúxula. Tá escrito mesmo, o resto. Esse dinheiro que ele cobrava a mais dos seus próprios irmãos gerava ressentimento na sociedade. Entendeu aquilo que eu falei no começo? A família dele tinha muita mágoa dele, muita tristeza com ele. Como que ele escolheu fazer isso, sabe? Sabendo que não era fácil ser um judeu, não era fácil pagar aqueles impostos, eram coisas absurdas, sabe? E aí, se você não pagasse, você ficava preso. Ou então eles tiravam tua forma de trabalhar, tiravam teu sustento, pegavam teus filhos como escravos. É tipo assim, tá, tu não tem como pagar? Quantos filhos você tem? Ah, um homem e uma mulher. Então tá, eles vão trabalhar por 5 anos aqui pra mim, pode me dar eles. Era assim, entende? Então não era fácil, gente. Por isso que a família tinha um certo ressentimento, tá bom? Continuando agora, em Mateus capítulo 9, versículo 14, vai falar da questão do jejum. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Os discípulos de João, tá? João Batista, primo de Jesus. Então, os discípulos de João Batista vieram perguntar a Jesus por que os discípulos de Jesus não jejuavam.
E Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Ai, meu Deus, tô arrepiada. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Uau, eu não sabia que estava aqui essa passagem de odres. Eu ouço muito ela, falei ela já em algum lugar aqui pra vocês. O que ele tá falando aqui nessa resposta? Muita coisa, né? Vem muita coisa numa resposta só, num trecho só. Mas olha como que era o conhecimento desse cara, velho. Olha, desculpa falar esse cara, Deus, Jesus, meu lindo, maravilhoso. Mas olha como este cara abria a boca e só saía gold. Só gold. Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo tá lá? Mas você vai num casamento, os noivos chegam, aí você tá lá. Os noivos estão lá, você tá celebrando. Tá querendo dizer o quê? Os meus discípulos estão comigo. Eles não precisam jejuar pra mim, eles estão ao meu lado. Eles estão tendo a boa parte. Aí ele ainda continua, né? Virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então eles vão jejuar. Ou seja, os tempos difíceis após a crucificação de Cristo. E sabemos que todos os discípulos dele foram depois perseguidos e mortos também, né? Mas, corta pra cá, não vamos contar o final triste da história. Triste não, porque eles estão lá no reino dos céus com o nosso maravilhoso querido. E ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, é verdade. Tua roupa tá velha, toda estoporada, furada, rasgada. Ah, vou ali comprar um pano novo, um tecido novo, pra remendar o velho. O dinheiro que você gasta comprando novo pra remendar o velho, você compra outra blusa, que seja, se fosse uma blusa. Então é isso que ele tá querendo dizer. Não condiz. Não condiz. Ah, Thaís, mas que sentido faz sobre o jejum? Exatamente a mesma coisa que ele tá querendo dizer sobre o casamento. Ele tá aqui ouvindo a boa nova. Evangelho significa boa notícia. Ele tá ali ouvindo o evangelho diretamente. Por que que ele vai lá, atrás de um costume, jejuar ali, né, pra tentar manter o espírito dele elevado, pra ele poder enfraquecer a carne, para ter contato com Jesus, se eles já estavam tendo contato com Jesus direto. Era direto, tete a tete. Meu sonho aqui, ó. Meu sonho. Tem um amigo meu que dá risada, né? Ele me zoa, ele fala, quer ver Jesus, mas não quer morrer. É eu na vida, tá? Quero ver Jesus, mas não quero morrer agora, não. Então, e aí, continuando, ele fala, não se põe vinho novo em odres velhos. Gente, isso aqui é um contexto, é algo incrível, porque remete muito também ao que Jesus faz com a gente. Ele pega a gente tá ali um odre velho. Um vinho dentro vinagrado, podre, horrível. Por fora todo quebrado, rachado, estoporado, feio. Mal acabado, maltrapilho, largado, cheio de pó. E é a gente que fez isso aí, viu? Ele teve nada a ver com isso, não. E aí, tu acha que ele vai pegar e entrar e falar assim, agora eu vou pôr vinho novo dentro desse odre, dentro dessa jarra, pra oferecer às pessoas, pra mostrar que esse é o meu melhor vinho. Imagina as pessoas olhando. Gente, quem tem coragem de comer alguma coisa que tem a cara muito feia? Tipo assim, cara, isso aqui tá muito, muito feio, mas eu vou arriscar comer sem saber se é gostoso ou não. Eu não como sem comer primeiro com os olhos. Primeiro eu olho, ainda mais se eu não conheço aquilo. Então é basicamente isso, sabe? Não dá pra gente tá podre por dentro e por fora, e aí Deus ir lá e vou usar você podre mesmo, Jesus pegar e vou usar você podre mesmo pra colocar uma coisinha boa, sabe? O que você vai espalhar disso? O quanto você vai apodrecer daquilo que tá entrando? Porque tá dizendo aqui, ó. Se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Ou seja, vai tentar colocar uma coisa dentro de uma coisa boa, né? Ou qualquer coisa dentro desse odre, você vai perder o vinho e o odre. Ou seja, além de você se perder, tudo que
você absorveu também se perde. Então, quando Jesus chega, primeiro ele faz uma faxina. E muitos de vocês devem estar num ponto da vida em que as coisas estão bagunçadas. É tipo assim, comecei uma faxina, tirei tudo do lugar, eu vi toda a sujeira debaixo do tapete, debaixo do sofá, debaixo da estante, e eu tô cansada já. E eu não sei como eu vou dar conta de terminar de limpar tudo, colocar tudo no lugar. Jesus faz exatamente isso quando ele começa a entrar na sua vida, quando você abre a porta para ele. Ele não vai permanecer no lugar sujo. Ele não vai habitar num lugar podre. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chamar você e falar: oi, querido, tudo bem? Então, é o seguinte, ó, tó esse paninho, essa vassourinha aqui, que a gente vai dar uma boa de uma faxinada aí dentro desse teu coração, que vai refletir nas tuas atitudes. E aí sim habitarei em você. E as pessoas verão. E você verá a maravilha que é andar comigo. Tá bom? Isso aqui que ele quis dizer, tá? Deixa eu ver. Na parte estudantil fala pano novo em roupa velha, vinho novo em odres velhos. Vamos ver se diz alguma coisa. Não disse. Não diz nada no estudo, tá? Então, basta o que eu disse. Eu disse, né? Interpretei. Mateus 9, 18. O pedido do chefe da sinagoga. Enquanto Jesus lhe dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas vem impor a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. A cura de uma mulher enferma. E ele curou essa filha, tá? A cura de uma mulher enferma. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma, abre aspas, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada, fecha aspas. Nossa, eu tô muito arrepiada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E, desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tem algum lugar, não sei se é em Marcos, porque Marcos também é outro escriba que conta, né? Ou se é em Lucas, que fala que ele perguntou. Ele sabia quem tinha tocado, né, na veste dele, mas ele virou e quem me tocou? Quem me tocou? E aí ela se apresenta com muito medo, né, pensando, meu Deus, fiz muito errado, eu tô impura, deixei ele impuro. E aí ele olha pra ela e fala isso aqui: coragem, filha, sua fé salvou você. Porque ela acreditou que só o manto dele... Nossa, eu tô muito arrepiada, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, não sei se vai dar pra ver. Mas só dela pensar assim, ó, a roupa que ele veste, é que fosse a poeira do pé dele, de onde ele pisou. Eu também acreditaria, porque eu acredito em tudo. Isso aqui é muito bonito, essa passagem é muito bonita. Quem não assistiu The Chosen e tiver interesse, assiste. Porque tem a cena dessa mulher, essa mulher enferma, e é linda. Essa cena foi uma das que eu mais chorei. Olha, uma das que eu mais chorei, eu não lembro, se eu não me engano ainda tá na primeira temporada essa cena, coisa mais linda mesmo, foi a interpretação dessa cena. E diversas outras também. Vai ter a cena do paralítico também, vai ter a cena do centurião, tem várias. Tudo que eu tô lendo aqui, tá passando um filme na minha cabeça, né, de lembrar como The Chosen retratou de forma perfeita, clara, concisa, sem acrescentar, sem inventar moda, sabe? Uma verdade real de Jesus, um Jesus real mesmo, que conversa com o nosso coração, igual eu tento trazer aqui pra vocês, tá? Então, continuando. A ressurreição da filha do chefe da sinagoga. Tá, ó, o pedido do chefe da sinagoga. Lembra que eu falei? Ele curou essa menina. E aí eu fiquei pensando enquanto eu falava, mas não tem na Bíblia? Tem sim, porque eu lembro que eu já li. E aí é que continua depois da cura da mulher enferma. Tendo Jesus chegado à casa... gente, lembrei, porque Jesus estava indo para a casa do chefe da sinagoga. E no meio do caminho, essa mulher aqui tocou na veste dele. Por isso que a Bíblia fez isso aqui, né? Falou de aí falou da mulher enferma e voltou pro contexto. É perfeito, né, velho? Perfeito, é pra mostrar certinho como foi. Então tá. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. Era normal, tá? Quando alguém morria, tinha que anunciar lá nas trombetas
pra todo mundo lá da família entrar em luto, as pessoas irem lá dar condolências. Aí os familiares rasgavam as vestes, tampavam as janelas, ficava todo mundo no escuro durante algum tempo, não lembro se eram 7 dias. E aí, né, quando Jesus viu que tava todo mundo já no esquema pra começar o evento da morte da menina, ou pecado, ele vem e intervém. Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas, quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Ou seja, as pessoas tiraram sarro, né? Quem é esse? Eu não gosto de falar, mas a alusão que eu queria falar é tipo... Porque imagina as pessoas pensando, né? Quem é esse doido? Desculpa, paizinho, o senhor sabe que eu não tô ofendendo. Pelo amor de Deus. Sabe que eu te amo muito. É mais a questão do contexto de imaginar. Você tá ali, você viu já a menina morta. Tá todo mundo se preparando pro enterro. Aí chega a pessoa e fala, ela não tá morta não, ela tá dormindo, quer ver? Aí você fica, tá bom. Enfim. Continuando. A cura de 2 cegos. Saindo Jesus também tem essa cena. Gente, eu tô muito arrepiada. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando, tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? E eles responderam, sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Aqui ele mostra. E aí, tu crê? Então, beleza, vai acontecer com vocês aquilo que vocês creem que vai acontecer. É isso que ele fala pra gente o tempo todo. Você tem a vida que crê. Falei isso ontem porque tá no status de uma amiga minha. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Gente, quem aguenta? Imagina uma pessoa que foi cega a vida inteira e é curada, ela não vai falar? Mas olha, tá boa. Tá boa. Eu não preciso de muito não, já sai falando. Principalmente quando se trata de Jesus. Mas, enfim, acho que o mais importante, né, o puro suco dessa passagem é você perceber que acontece com você aquilo que você acredita que acontece com você. Deus tá te dando na mesma proporção da tua fé. Se você tá acreditando que ele vai resolver um problema que você tem, dá pra ele. Põe na mão dele. Se ele tá mostrando pra você e você tá crendo verdadeiramente, então isso vai acontecer. Isso vai acontecer conforme a tua fé. Agora, se você fala, mas você não sente, aí é incongruência, a gente já falou de incongruência, né? Aí, meu amor, escolhe. Escolhe a quem você vai servir. Deixa eu ver se tem algum ensinamento aqui. Não, só cena típica, 23. Ah, tá aqui. A cena é típica de uma casa em luto no Antigo Oriente Próximo. Ah, tá falando da ressurreição da filha do chefe. Era costume contratar flautistas e carpideiras profissionais, mulheres que eram pagas para chorar. Gente. Ai, maravilhoso. Ai, mulheres que eram pagas para chorar. Imagina hoje como seria isso. Isso acentuava o ambiente de luto. As expressões públicas após a morte não eram hipócritas, mas manifestações naturais de luto naquela época. Família e amigos se reuniam em cerimônias que podiam durar uma semana e às vezes mais. Então é aquilo que eu falei, né? Era normal essa tradição deles, né? Esse ritual. E continuando, deixa eu ver. Ah, não tem mais ensinamento. Então tá. Agora vai falar sobre a cura de um mudo endemoniado. Quando eles saíram da casa, tá? Do chefe da sinagoga. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo... Ah, não, gente, desculpa, tá? Desculpa. Na verdade, quando os cegos saíram... Deixa eu ver onde Jesus estava. Saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram. Quando ele entrou em casa... Não tá dizendo em que casa que ele entrou, né? Mas, enfim, quando Jesus saiu... Não, quando os cegos saíram, que não eram mais cegos... Eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. Eu não sei em que casa ele estava, Jesus, mas assim, né? Entrou como se fosse uma consulta, né? Entrou 2 cegos, saíram enxergando.
Aí, agora próximo, entrou endemoniado. E aí, eis que... E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Olha que loucura. É aquele lance da pessoa ver sempre o lado ruim da coisa. Aquilo que você enxerga no outro, que você não consegue fazer, você deprecia. É literalmente isso aqui. E hoje em dia, o quanto que tem, né? A gente mesmo faz isso. Gente, eu falo isso e faço análise em mim mesma. Quantas vezes você olha pra uma pessoa que tá ali fazendo algo e você pega... mas não poderia ser melhor. Mas não fez direito, né? Mas não sei o quê. Por quê? Cara, você tá vendo no outro algo que você até tem capacidade de fazer, mas não tem coragem, não tá fazendo por algum motivo, não tá lá na treta. E aí você faz o quê? Você deprecia. Porque se você elogiar, porque se você ir lá e falar, cara, que bacana, que legal, que bom, você não tem autoestima suficiente pra se sentir bem com isso. É como se fosse tirar de você. Então, pra eu não validar aquela pessoa e perder a validação que não tem, tá? Você acha que tem, né? Mas assim, é tão escasso que eu não vou dar pro outro. Mas, gente, isso é uma condição muito enganosa, tá? Porque quanto mais a gente acende luzes por aí, mais a gente se firma, tá bom? Então, aqui, mais uma vez, os fariseus tendo esse tipo de comportamento. Continuando. A compaixão de Jesus. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Acabou aqui o versículo 9. O que Jesus quer dizer aqui, né? Que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tinha muita gente exausta. Tinha muita gente precisando de cura. Tinha muito coração perdido. Tinha muita gente sem entendimento da palavra. E quantos ali estavam verdadeiramente pregando o evangelho? Poucos. Alguns profetas que antecederam, que já nem vivos estavam mais. João Batista, né? E ali os apóstolos deles estavam aprendendo. Muitos, por mais que você falasse assim, né? Que a gente já falou, eu já falei em outros vídeos, mas eles tinham muitas tradições, eram muito religiosos, né? Cumpriam os 10 mandamentos da Tábua de Moisés. Gente, mas é aquilo, né? Tava muito mais preocupado com o enredo da tradição do que com de verdade alimentar o relacionamento com Jesus. Entender a misericórdia e não o sacrifício para a obtenção. Entende? Então é isso que ele fala. A seara é grande. Tem muito trabalho para fazer aqui. E nos dias de hoje é a mesma coisa. O quanto de gente incoerente, de gente que desligou, sabe? Não enxerga isso. É grande. Tem muito trabalho para fazer. Então, peça ao seu pai que venham trabalhadores para a sua seara, que é o que eu peço todo dia. Deus, toca no coração dos seus filhos, entra no coração dos seus filhos. E que lindo que acabou assim. Porque a gente já, né, entra nesse contexto para encerrar que talvez é isso que Deus quer de você. Talvez é isso, quando Ele tá tocando no teu coração. É para você que seja para exercer o teu talento, seja para você evoluir como ser humano, seja para você ser uma pessoa melhor, seja para você transformar a sua vida. Não importa. O que importa é que Ele tá entrando no teu coração. Ele quer fazer morada no teu coração. E inevitavelmente outras pessoas verão. E aí, querendo ou não, meu amigo, você já entrou ali, ó, nesse rolê de ser trabalhador nessa seara. Porque imagina, não subestime o poder de uma sementinha plantada, mesmo que num terreno infértil. Por quê? Porque às vezes você nem tá com essa intenção de ser trabalhador, mas quando você tá falando aqui, você já tá fazendo uma obra maravilhosa. Quando você fala uma palavra de conforto, de acalento para alguém, quando você encoraja alguém, quando você fala vai com Deus para alguém, Deus te proteja. Você é importante para Deus. Imagina como uma pessoa se sentiria. Imagina como você se sentiria se alguém do nada falasse isso para você. Eu tenho certeza que isso ia tocar o seu coração assim de um jeito verdadeiro. Então, você já vai entrar nessa seara. E talvez seja esse o contexto, seja esse o propósito, seja esse, né, o intuito. Não sabemos.
Só sabemos que Deus precisa de trabalhadores nessa obra, tá bom? Deixa eu ver o que tem aqui rapidão. Tem uma oração de gratidão falando: agradecemos a ti, nosso Deus, porque Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. E porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, o mesmo que fez tudo isso aqui lá ontem, faz hoje e vai fazer sempre. Tá? O que mais? Louvo a ti, Senhor, porque o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, que é a maior das curas, a da alma. Gente, o perdão cura a alma, lava a alma. Não tem outro caminho, meus amigos. Não tem outro caminho, meus queridos. Tá bom? Olha só o que tá escrito na minha agenda. Deixei separadinho aqui a página que eu abri, tá? E aí tá assim, ó. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, já é teu. Isso já é teu, porque Ele te dá. Ele te dá, com todo o amor do mundo. Basta que você acredite, se arrependa, se mostre humilde. Você não precisa fazer grandes obras. Uau, sabe? Tem uma vez que eu vi uma frase que fala assim: Deus não precisa de você. Ele não precisa de você, senão ele não seria Deus. Você seria Deus. Ele não precisa de você. Sabe? Mas, tem um espaço pra você se você quiser trabalhar. Se você virar Deus, tudo bem, o Senhor não precisa de mim. Mas eu quero ajudar. Ah, bacaníssimo. Então, bora. Vai ter trabalho pra você. Vai ter espaço pra você. Tá bom, meus amores? É isso. Por hoje é só. Nos vemos amanhã. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Que vocês tenham o melhor desse ensinamento. Que as palavras cheguem a quem tem que chegar. Que toque o coração que tem que tocar. Passe a mensagem que tem que passar. E volto a dizer, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo e falem. E a gente tenta entender da melhor forma, certo? Um beijo.